Era uma vez um avião que sumiu e todo mundo jura que ele foi abduzido. Polêmica, hein? Saudações aeronáuticas. Tudo bem. Eram 18 horas e 29 minutos do dia 21 de outubro de 1978, quando decolou da pista do aeroporto de Moorabbin, próximo de Melbourne, lá na Austrália, um pequeno monomotor de asa alta e trem de pouso fixo, um Cessna modelo 182 Lima, de registro Victor Hotel Delta Sierra Juliette, para um voo de aí de pouco mais de 1 hora de duração para King Island, uma das várias ilhas que ficam ali entre a Austrália e Tasmânia. Sabe a Austrália ali, né, que tem aqueles ornitorrincos, essas coisas aí. O voo seguiria o contorno da costa australiana até a localidade de Cape Otway, de onde iniciaria a travessia marítima do Estreito de Bass, rumo a King Island. O tempo aproximado de voo era de 40 minutos, de Moorabbin até Cape Otway, e dali mais 24 minutos até a ilha. Pilotando o avião estava Frederic Valentich, um jovem de 20 anos, que tinha no voo uma das suas grandes paixões. Com aproximadamente aí 150 horas de voo, ele possuía qualificação para voo por instrumentos. Valentich fazia parte do grupo dos Australian Air Force Cadets, que é uma espécie de escola militar ligada à Royal Australian Air Force. Porém, os membros não são militares e pode ser frequentado por crianças a partir aí dos 13 anos. Por 2 vezes, o Valentich tentou entrar para a Força Aérea Australiana, mas ele foi reprovado por falta de qualificações educacionais. O Valentich estava estudando meio período para se tornar um piloto comercial, mas tinha um histórico de desempenho bem insatisfatório, tendo sido reprovado 2 vezes em todas as 5 disciplinas do exame. E no mês anterior ao seu voo, havia reprovado em mais 3 disciplinas. Ele também já tinha se envolvido em incidentes de voo. Por exemplo, invadindo uma zona controlada em Sydney sem solicitar autorização. Isso ocasionou até o recebimento de uma advertência. E 2 vezes acabou voando às cegas deliberadamente para uma nuvem. Nesse caso, um processo disciplinar estava sendo considerado. Estão entendendo um pouco do Valentich, né? Abra o olho! Mas essa noite estava um céu limpo, temperatura amena e vento fraco, o que era perfeito para um voo visual. A primeira parte do voo, até as proximidades do farol de Cape Otway, ocorreu sem problemas, e Valentich reportou ao controle de tráfego, por volta ali de 7 da noite, que ele estava passando pelo cabo a 4.500 pés de altitude, alterando o rumo em direção ao rádio farol de King Island. Não era a primeira vez que ele fazia essa rota. 6 minutos depois de passar por Cape Otway, o Valentich perguntou ao controlador de voo, Steve Robbie, se havia algum tráfego de aeronaves abaixo de 5.000 pés, porque ele estava vendo uma grande aeronave nessa posição. O Robbie negou a existência de tráfego e Valentich descreveu que avistava 4 luzes brancas parecidas com luzes de pouso. O Robbie perguntou se ele confirmava que era uma aeronave e de que tipo era, mas o Valentich disse que não conseguiu visualizar direito, pois ele voava a grande velocidade. Polêmica. Passados alguns segundos, o Valentich descreveu o objeto com uma forma alongada, com brilho metálico e uma luz verde, e comunicou que estava orbitando com o seu avião, e o objeto estava acompanhando a sua órbita. Órbita é aquelas voltinhas que a gente faz, tá? 4 minutos depois do avistamento, ele comunicou a Toby que o objeto havia desaparecido, mas 20 segundos depois o objeto voltou a aparecer. Passados mais 1 minuto, o Valentich informou que o seu motor estava falhando e ele foi indagado por Toby quais seriam as intenções de voo. Ele respondeu que iria prosseguir com o voo para King Island e que o objeto continuava flutuando acima dele. Essa foi a última comunicação do Valentich. Alertado pelo controle de tráfego aéreo, uma operação de busca foi efetuada pela Marinha e pela Força Aérea Australiana, contando com 8 navios e um avião de resgate P-3 Orion. A busca durou aí até 25 de novembro, porém nada foi encontrado além de uma mancha de óleo considerada grande para o porte de um Cessna 182. Uma placa
em homenagem a Valentish, e seu último voo foi colocado próximo ao farol lá de Cape Otway. Um relatório de acidente do Departamento de Transportes da Austrália foi emitido em 11 de maio de 1982, onde menciona os relatos do objeto voador visto pelo piloto e concluiu que não haviam dados suficientes para determinar a causa do desaparecimento do Delta Sierra Juliette. Se, em eventos como o desaparecimento de aviões na região conhecida como Triângulo das Bermudas e até do 777 da Malásia, em que nenhuma informação foi emitida pelos tripulantes do avião, aparecem teorias de abdução por naves alienígenas, imaginem nesse caso onde as últimas comunicações do piloto reportavam um objeto voador não identificado. Um prato cheio, hein? Eu acho que eu vou precisar da ajuda do Sacani para continuar esse vídeo, viu? OVNI quer dizer objeto voador não identificado, que é a tradução de UFO em inglês, que é Unidentified Flying Object. E não identificado quer dizer o quê? Não identificado. Não quer dizer disco voador, nave alienígena ou alguma coisa do gênero. É simplesmente algo que está voando e que não se consegue dizer ao certo do que se trata. Alguns eventos diferentes estavam ocorrendo naquele dia e poderiam de alguma forma serem a origem dos avistamentos. Houve numerosos avistamentos por parte da população de luzes brilhantes que se movimentavam em alta velocidade no céu. Porém, o observatório de Mount Stromlo, perto de Canberra, registrou que aquela noite foi o pico de uma chuva de meteoros, com 10 a 15 ocorrências por hora. Também naquele dia, a gente tinha Vênus no seu ponto mais brilhante, além de Marte, Mercúrio e a estrela brilhante Antares. Essas 4 luzes teriam representado a forma de um diamante alongado, e assim poderiam ser percebidos como uma aeronave ou um OVNI. Ah, vá! O cara era piloto e iria confundir estrelas com uma nave? Alito, você é um bobão, hein? Esse jovem piloto se encantava muito com objetos voadores não identificados, ou melhor, com discos voadores. Assistia a filmes, acumulava artigos sobre o tema, recorte de jornal. No ano anterior, tiveram os lançamentos dos filmes Contatos Imediatos do Terceiro Grau e Star Wars, que Valentish assistiu e se impressionou bastante. No início daquele ano, de acordo com seu pai, o próprio Valentish observou um OVNI se afastando muito rápido. E ele expressou ao seu pai a sua preocupação sobre o que poderia acontecer se tal suposta nave extraterrestre algum dia atacasse ele. Já chegou o disco voador! E aí a crença foi fortalecida quando ele teve permissão para ver os arquivos confidenciais da Royal Air Force lá da Austrália, sobre os OVNIs em East Sale e Laverton, mantidos pelo Arquivo Nacional. Quando os investigadores entrevistaram a namorada de Valentish, a Rhonda Houston, ela contou sobre uma conversa que eles tiveram durante um passeio em 15 de outubro de 78, só 6 dias antes de ele ser visto pela última vez. De acordo com Rhonda, o Valentish disse: "Se um OVNI pousasse na minha frente agora, eu iria nele, mas eu nunca iria sem você." Que romântico, né? Uma das hipóteses levantadas é de que Valentish alugou o avião e efetuou o voo com a intenção de avistar um disco voador. E quando você está focado no objetivo de ver algo, muitas coisas poderão se parecer com aquilo que você deseja ver. Corroboram para essa hipótese o fato de que o relatório do Departamento de Transportes afirma que Valentish deu 2 razões diferentes para fazer o seu voo para King Island. Primeiro, ele disse à família que ia buscar lagostins, mas informando ao controle de Murabim que iria lá buscar amigos na ilha e que inclusive levava 4 coletes salva-vidas e que estavam descritos em seu plano de voo. Porém, não havia lagostim lá em King Island na época e ninguém foi identificado lá na cidade que estava esperando por ele. Estranho, né? Um fato estranho que também foi relatado é que Valentish havia combinado em se encontrar com a sua namorada às 19h30, mas seria impossível comparecer nesse encontro, porque se o voo tivesse ocorrido normalmente nesse horário, ele teria acabado de aterrissar em King Island. Se alguém marca um encontro com a namorada sabendo que não vai aparecer, a cabeça dele devia estar em outra coisa, você não acha?
ou até em outra galáxia? Uma teoria que foi levantada na época propõe que o inexperiente Valentich foi enganado pela ilusão de um horizonte inclinado induzida pelo crepúsculo. Tentando compensar isso, ele colocou o avião em uma descida, a chamada espiral da morte, que ele inicialmente confundiu com a órbita, que ele avisou para o controle. As forças G de uma espiral diminuíram o fluxo de combustível, resultando no funcionamento irregular do motor, relatado por Valentich, já que o Cessna 182, o combustível desce por gravidade das asas para o motor. Agora pensem, se foi difícil encontrar um Boeing 777, que só o motor é maior do que um Cessna 172, imagine um Cessninha na imensidão ali do mar, né? 5 anos depois do acidente, em uma praia na ilha de Flinders, foram encontrados pedaços corroídos do defletor da entrada de ar do motor de um Cessna 182 e que, pela identificação parcialmente encontrada, mostrou ser de um avião da mesma série que o Delta Sierra Juliette. Apesar da distância entre as ilhas, não seria impossível uma parte do avião fazer essa viagem devido ao baixo peso e às fortes correntes marinhas existentes no Estreito de Bass. Aliás, essas correntes atingem aí velocidade de até 80 km por hora. Porém, de acordo com o gerente do aeroporto de Flinders Island, na ocasião era o Arthur Withers, houve outros 2 Cessnas do mesmo modelo que perderam o defletor da entrada de ar durante a decolagem antes de 1983. Então não dá para afirmar que era do avião ou não. A única coisa que pode ser dita com toda certeza sobre o que levou ao desaparecimento de Valentich e de seu avião é que não se tem certeza de nada. O que vocês acham? Então deixa aí nos comentários se você acredita que ele foi abduzido, ou se errou mesmo e se premeditou o desaparecimento. Deixa o like. Eu sei que quando se pede opinião sobre esse assunto, sempre tem umas coisas polêmicas aí nos comentários. Mas enfim, deixa o like se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal e acione as notificações. Considere apoiar também o canal por apenas R$ 2,99 para a gente trazer esse conteúdo toda semana para você. Um grande abraço e até o próximo voo!